Olá, estamos aqui em mais um CDL VIX Podcast, né? O Conecta CDL VIX Podcast. Hoje nós temos aqui a presença de Magno Lima, que é o CEO do SPC Grafeno e veio aqui para conversar um pouco com a gente sobre um tema que é um pouco novidade para muitos, mas é muito importante, que vai afetar a todos. Bem-vindo, Magno. Obrigado, presidente, obrigado a todos os podcasts. Acho que a gente vai ter um conteúdo aqui valioso, vai impactar todos os empresários, então vai ser uma mensagem muito legal que a gente vai passar hoje aqui. Bacana. Bom, a gente está falando de uma transformação, né, silenciosa no mercado brasileiro, mercado financeiro brasileiro, que promete trazer mais segurança, reduzir fraudes e tornar o crédito mais eficiente. Essa conversa com o Magno, né, vai esclarecer um pouco sobre isso, né? Mas a gente vai primeiro começar com um quebra-gelozinho aqui. Magno, antes de falar da duplicata escritural, que é o tema de hoje, né? Quero começar entendendo um pouco da sua trajetória profissional. Como você foi parar no mercado de crédito? Bom, a minha trajetória profissional ela é baseada em tecnologia e em dados, né? Eu fui para o SPC Brasil em 2013, eu já tinha uma boa experiência em tratar com grandes volumes de dados e os projetos que eu atuei no mercado, né? Principalmente no mercado global. E o SPC Brasil, eu me inseri no mercado de crédito. Então, a minha trajetória no SPC Brasil foi uma trajetória que eu passei por diversas áreas no SPC Brasil, principalmente a parte toda de novos negócios, analytics, dados, tecnologia, enfim, esse conjunto de competências e principalmente na parte de inovação. Então, quando o SPC me contratou, ele me contratou com a missão de trazer novas tecnologias, novas tendências de modelagem de negócio que estavam acontecendo ao redor do mundo para o SPC Brasil. E foi uma época muito importante, né? Porque foi a época do boom das Big Techs. Então, a gente ia muito ao Vale do Silício, né? Inclusive, a CDL Vitória, com seu presidente à época, participou dessas nossas Fui eu idas que para fui lá. lá. Então, Eu já estava na presidência. então foi muito bom, porque assim, foi fantástico. A gente conseguiu transformar muito o portfólio de produtos do SPC Brasil, e isso trouxe uma importante mentalidade também para a SPC Brasil, de entender negócios que poderiam ajudar a dar continuidade, a perpetuar o negócio da SPC Brasil. E a SPC Grafeno é um desses projetos, e aí eu vou falar um pouco mais de detalhes. E aí em 2023, final de 2023, foi aprovado pelo Banco Central, né, a SPC Grafeno como uma entidade registradora, que ela faz o registro de ativos financeiros. Então aí eu tive que me inserir de fato no mercado financeiro, principalmente no mercado de capitais, atuando fortemente em administradoras, gestoras, FDICs, securitizadoras. E com isso a gente também, em paralelo, estava como signatária da duplicata escritural, que vai ser o tema de hoje que a gente vai falar aqui. Então a SPC Grafeno, no fim do dia, ela foi uma aposta do SPC Brasil, vinda do Lab de inovação, né, numa tendência de negócios. Isso aconteceu em 2019, a gente foi aprovado pelo Banco Central somente em novembro de 23. A empresa começou a operar em março de 24, e hoje a SPC Grafeno ela é líder no registro de ativos financeiros de duplicatas e CCBs, principalmente no mercado de capitais, e estamos prestes a ser autorizados também como uma entidade que vai escriturar a duplicata escritural. Legal. Pelo que você está falando, acho que uma coisa que te atraiu, né, nesse mercado foi a questão da tecnologia e inovação, né? Sim. Hoje você lidera uma empresa que é extremamente inovadora. Sim. Então, como enxerga esse momento do mercado financeiro brasileiro? O mercado financeiro brasileiro ele está em transformação. Ele está em transformação, acho que por dois grandes motivadores. Um motivador, obviamente, é a tecnologia, né? Então a gente está vendo aí toda a entrada de novas tecnologias que estão trazendo poder de escala para negócio. Então a IA é uma realidade hoje, né, dentro das companhias. E por um outro lado, as inovações regulatórias. O Banco Central é uma entidade muito inovadora. Aqui no Brasil, o Banco Central ela tenta, de fato, entender o que está acontecendo no mundo e conseguir fazer experimentações e transformar isso em regulação segura aqui no Brasil, né? A duplicata escritural é um exemplo disso. CVM também faz
da mesma forma. Então, acho que os dois grandes impulsionadores que a gente tem hoje para isso é a tecnologia e também as novas regulações. Então, a gente está passando por um momento de extrema transformação, que eu tenho certeza que está impactando positivamente os negócios. E com a duplicata escritural, aí a gente está falando de um impacto gigantesco, né, que vai transformar o ambiente de crédito empresarial no país. Bom, agora vamos entrar no tema propriamente dito, né? E vou começar com uma pergunta que eu acho que é uma dúvida, né, de vários segmentos do mercado, né? Então, vamos lá. Tem uma pequena loja, ou tem uma indústria, ou tem uma empresa de serviços. Por que eu tenho que prestar atenção nesse assunto da duplicata escritural? Tá. Eu vou dar um passo atrás só para o público entender bem o que é a duplicata escritural e aí eu já endereço nessa sua pergunta. A duplicata escritural nada mais é do que a duplicata eletrônica. É um movimento muito semelhante à nota fiscal que aconteceu no passado, né? A gente tinha lá o talionato de notas, né? Emitia a nota manual e isso passou a ser eletrônico. Então, a duplicata é a mesma coisa. A duplicata é uma lei lá da década de 60, né? Duplicata cartolar. Então, a duplicata, ela, em teoria, ela não se modernizou até esse momento, né? O que aconteceu foi que o banco acabou criando um instrumento de pagamento, que é o boleto, que ele, no fim do dia, ele empacota a duplicata, mas não é a duplicata por força legal, né? A duplicata por força legal, ela foi alterada em 2018 através da lei da duplicata eletrônica, endereçada ao Banco Central para regular a aplicação dessa lei, que se transformou na duplicata escritural, tá? Então, desde 2018, o Banco Central vem trabalhando em diversas normas para poder fazer com que os requisitos, a operação desse modelo de duplicata eletrônica pudesse funcionar no mercado. Então, é um ambiente de autorregulação. Lá em 2020, 2019, o Banco Central soltou uma primeira normativa. Em 2020, juntaram-se 7 signatárias, ou seja, 7 empresas que pretendiam se tornar escrituradoras de duplicatas, operar a duplicata escritural no mercado e criar a primeira convenção da duplicata escritural. Ela veio passando por transformação e só lá no final também de 23 que a convenção da duplicata escritural foi aprovada, né, pelo Banco Central. Portanto, desde essa aprovação, o Banco Central agora ele vem fazendo testes práticos para poder fazer com que a duplicata escritural ela possa ser um ambiente seguro, né, que ela possa operar sem gargalos, com a devida resiliência, para suportar todo o mercado. Então, o que previa a lei em 2018, que se mantém até hoje. Todas as empresas, independente desse segmento, elas deverão migrar da duplicata cartolar para a duplicata eletrônica, a duplicata escritural, tá? E o que no fim do dia é uma duplicata? Duplicata é um direito creditório, né? Então, todas as vezes que uma empresa vende a prazo, emite uma nota fiscal a prazo, se gera a duplicata. E aí, a duplicata eletrônica ao invés da lei que a gente tinha cartolar, duplicata no papel, você poder ela fazer igual a nota fiscal eletrônica existe hoje, tá? Então, as empresas vão ter fases, né, de obrigatoriedade pela lei. Então, agora a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas a gente está no momento de ida para a operação assistida do produto duplicata escritural para o mercado, né? E vai durar 6 meses esse período. A partir disso, 6 meses para o grande porte se adaptar, depois 6 meses para o médio porte e depois 6 meses para o pequeno porte. Ou seja, em 2 anos, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de quais são os prazos, né, desses 2 anos, mas em 2 anos em tempo, todas as empresas deverão estar adaptadas à duplicata escritural. Por isso é importante, independente de segmento, quem emite nota fiscal e tem uma condição com seu cliente a prazo, vai precisar se adaptar à duplicata escritural, porque ela é uma obrigatoriedade legal. E por que o Banco Central regula isso daqui? Pelo seguinte, porque esse instrumento ele passa a ter segurança, mais segurança
e transparência para o mercado financeiro. Então, hoje, uma empresa que ela tem sua nota fiscal, que ela vende a prazo e que ela vai lá e negocia o desconto dessa duplicata, ou seja, a antecipação do valor dessa duplicata com uma entidade financeira, com a duplicata escritural, isso vai se tornar mais seguro. Por quê? Vai evitar um monte de situações de fraudes que tem hoje. E aí, essa segurança era transformada em quê? Em competitividade. Ou seja, em teoria, a gente vai trazer mais empresas dando crédito, porque esse ambiente é mais seguro, com mais concorrência, diminui os custos do crédito. Então, a gente tem aqui uma oportunidade tanto para o empresário se adaptar, não porque tem uma força legal, mas porque ele tem um benefício por detrás disso, como também empresas no segmento financeiro, seja ela banco, FDICs, securitizadoras, fintechs, né? Porque surgirão muitas oportunidades a partir da duplicata escritural, dessa segurança. Essa nova modalidade de operação, ela vem resolver alguns problemas. Acelerar os processos, dar mais garantia de evitar fraudes, né? E também baratear o custo dessas operações? Com toda certeza, porque olha só, hoje a gente tem a duplicata, hoje o mercado já opera desconto de duplicata, Sim. né? Então, como que é essa operação? Hoje essa operação, ela é tem bastante risco. Por quê? Uma empresa pode pegar uma duplicata e negociar com mais de um ente financeiro. Não existe uma base centralizada que vai trazer a unicidade dessa informação. Com a duplicata escritural, você vai ter uma interoperabilidade entre as casas que escrituram, as signatárias que vão escriturar, as empresas autorizadas, a SPC Grafeno é uma delas. E no momento que alguém tentar negociar essa duplicata com um outro ente financeiro, vai bater nessa base centralizada, vai fazer uma consulta e vai entender que essa duplicata já foi negociada com alguém. Certo. Então, veja, a gente já evita o problema que a gente brinca no mercado de triplicata, né? Sim. Ele pegar a duplicata e negociar com mais de um ente financeiro. A gente também tem uma questão que é a assimetria da informação. Então, as duplicatas, para que seja escriturada, ela vai ter ali requisitos de dados. Então, um conjunto de dados que ele vai ser padronizado. Não importa por onde ele vai escriturar, esse conjunto de dados serão os mesmos. E a partir desse conjunto de dados, você vai ter condições de precificar melhor o risco daquela operação. Porque lembra, hoje, além da fraude, os meus dados são escassos para poder entender qual é o risco que eu estou inserido. E aí, eu vou conseguir entender, através desses novos dados, qual é o momento daquela empresa que está pedindo o recurso, está trocando aquela duplicata por um dinheiro, né? Está descontando a duplicata por dinheiro. Qual é o momento que ela está vivendo? Porque geralmente, hoje, o que acontece? Os dados que são analisados são dados de resultado, ou seja, dados que vêm oriundos de DRE, de balanço, de balancete. Com os dados da duplicata escritural, são dados transacionais que a gente chama, ou seja, o dado que está acontecendo naquele momento dentro da empresa. Então, eu vou ter condições de saber, ela está crescendo a emissão de duplicatas, ela está diminuindo, ela está aumentando o número de clientes dela, ela está diminuindo, ela está aumentando o ticket médio dela, ela está diminuindo, os clientes dela estão pagando ela, não estão pagando. Então, olha, esse conjunto de dados é muito importante para a precificação do risco. E aí, uma outra coisa que a gente entende que vai acontecer, então, além da mitigação do risco de fraude, além de você conseguir precificar melhor o risco, você vai ter condições de trazer novos produtos de crédito em função da duplicata. O Banco Central, ele é um dos principais promotores, assim como o governo brasileiro e as principais entidades financeiras da duplicata escritural, porque eles dizem o seguinte, a duplicata escritural ela vai dar alargamento e profundidade ao crédito no Brasil. E crédito por empresário é mola propulsora de crescimento. Sim. Eu estive no Vale do Silício há um ano atrás, depois da pandemia, um ano e pouquinho atrás, e lá o que ficou constatado é o seguinte, não existe escala sem dinheiro. Por mais que a tecnologia seja uma tecnologia fantástica, a jornada seja extremamente amigável, né? Se não tiver dinheiro, não escala. Então, o crédito é mola propulsora do crescimento do empresário. E o empresário hoje no Brasil, ele usa muito crédito para ajustar problemas de fluxo de caixa.
E com a duplicata escritural, o crédito pode trazer essa consciência ao empresário de que o crédito é uma alavanca poderosa de crescimento, que ele pode pegar e usar novos produtos de crédito baseados nessa segurança para comprar máquina, para aumentar seu estoque, para criar produto, enfim. Então, uma grande transformação que vai acontecer com impacto muito benéfico ao empresário brasileiro. Fazendo um resumo para dar uma boa sintetizada em como, né, como funciona, como vai funcionar a duplicata escritural para o empresário, digamos, aquele que tem uma estrutura menor. Mas vamos imaginar aí que uma empresa, seja ela indústria ou comércio, né, ou mesmo serviço, fez uma venda para uma outra empresa ou para uma pessoa física, mas normalmente são relações entre empresas, né, que geram o pagamento duplicata a prazo. Então, ela fez uma venda de R$ 100.000. Como funciona hoje e como vai funcionar a partir da duplicata escritural? Como é que vai ser essa dinâmica, assim, numa explicação assim, bem simplificada, para poder entender qual vai ser a diferença nos processos dentro dessas empresas? Tá. Hoje a empresa que emite uma duplicata de R$ 100.000, pegando esse exemplo, ela não emite mais a duplicata. Ela vai até o banco, geralmente ela emite o boleto, que é um instrumento de pagamento, diferente da duplicata. A duplicata, por força de lei, ela é um direito creditório, a formalização do direito creditório, tá? Então, o que acontece hoje? Ela vai para um passo que ela precisa colocar um dado diferente, às vezes, daquele dado que ela colocou na nota, lá no boleto, tá? E aí ela emite esse boleto contra o cliente dela, e ela pega esse boleto e ela vai negociar com o banco. Veja, existe um gap entre o dado original gerado, que é o dado da nota, Sim. que por consequência vem os dados da duplicata, até levar esse dado para um RP, para um Internet Bank, para poder fazer esse processo de emissão do boleto e aí depois o processo de desconto desse boleto, né? Então aqui você tem alguns gaps, algumas brechas para fraude que fazem que na hora que o banco vai precificar ou a entidade financeira vai precificar esse risco para dar o desconto, ela acaba pesando um pouco mais nessa precificação. Porque ela coloca assim, pô, e se esse cara negociou a duplicata com outro? Ah, eu não tenho um histórico, ele está emitindo para uma empresa pequena. E se esse cara não pagar, se essa empresa não pagar? Então, isso tudo ele vai colocando na conta do preço. Sim. E aí ele faz a operação precificando aquela duplicata da maneira que ele entende ser a melhor, mas porque existem hiatos aqui, existem gaps no processo, tá? Como vai funcionar com a duplicata escritural? No momento da emissão da nota, a empresa pode emitir automaticamente, via RP, a duplicata escritural. Então, é como se fosse um ato contínuo. Emitir a nota, os dados de venda a prazo daquela nota emitem a duplicata escritural. O que é esse processo de emitir a duplicata escritural? O RP está integrado, por exemplo, com a SPC Grafeno, manda essas informações para a SPC Grafeno, a SPC Grafeno faz toda a checagem para entender se não é uma fraude, se tem lastro, se os dados estão coerentes com a nota, ok? E aí ele escritura a duplicata. O que é escriturar a duplicata? É abrir uma agenda daquela duplicata. Ou, se a gente falar contabilmente, abrir o livro fiscal daquela duplicata. Então, a partir daquele momento, você escriturou a duplicata e esse dado vai estar aberto para o mercado. Aberto para quem você conceder acesso, é óbvio. Então, eu, empresa, emiti a duplicata. Ela foi escriturada, ou seja, tem ali uma checagem de segurança. Esse dado vai estar numa base centralizada disponível para o mercado. Você vai falar para o banco ou para a entidade financeira que você quer negociar, olha, está aqui meu opt-in, eu quero negociar a minha carteira de duplicados com você. E aí o banco vai poder pegar os dados na entidade registradora, na entidade escrituradora, fazer a precificação do risco, que os dados vão dar uma condição, porque não vai ter hiato, não vai ter gap, e os dados vão estar validados. Então vai ter uma precificação de risco mais aderente à realidade daquele risco, daquele empresário mesmo. E aí ele vai conceder
a oferta de crédito para o empresário. Só que qual que é a parte legal? O empresário hoje, geralmente, quando ele faz esse desconto, além dessas questões de precificação de risco, geralmente ele oferta essa carteira de duplicata para o banco que ele tem mais relacionamento. Então, se ele já tem lá o Itaú, ele vai lá, abre no Itaú a carteira de duplicatas. Com a escritural, ele pode dar acesso para todos os bancos que ele entender que são relevantes para ele. E os bancos virão com ofertas, e os FDICs virão com oferta, e as securitizadoras virão com oferta para ele. Então, ele aumenta a capacidade de concorrência e de oferta de produtos de crédito que podem trazer para ele um benefício financeiro melhor. Tá certo? E produtos de crédito até diferentes do que ele usa hoje. Então, isso que vai mudar na duplicata escritural. O dado ser eletrônico, tirar esses gaps que hoje a gente tem de fraude, tem força de lei, né? E você conseguir ofertar, dar opt-in para diversas entidades financeiras e receber a melhor oferta, negociar a melhor oferta e operar essa melhor oferta dentro do seu ambiente empresarial, para que você não tenha também o crédito como um efeito colateral de crescimento ao seu negócio. Perfeito. E falando assim nos diversos tamanhos de empresa, né? Vamos tentar segmentar um pouquinho assim. O pequeno empresário, né? Quem tem uma pequena empresa, ele vai sentir essa diferença? Vai ficar mais fácil conseguir crédito? Vai. A gente entende que o principal impactado do duplicata escritural será o PME. Por quê? Vamos entender como funciona hoje no mercado. Uma pequena empresa ou um empresário que acabou de abrir o seu negócio, para ele conseguir crédito é uma luta, né? Sim. Se ele for ao banco, o banco vai falar assim, ó, eu preciso 12 meses de vida da sua empresa para poder te ofertar o primeiro produto de crédito. Aí lembra que eu comentei aqui há pouco? Seguinte, esse dado é o dado transacional da sua empresa. A partir do momento dessa escritura, você além de gerar duplicata escritural, você gera um dado transacional para o mercado. Eu brinco que é o dado de pulso. É como se a empresa estivesse no hospital medindo todos os sinais vitais. A duplicata escritural vai conseguir medir os sinais vitais das empresas. E aí, quem dá crédito precisa desses sinais vitais para entender qual é o risco que ela está inserida. Sim. Né? Então, no D+1 da duplicata escritural, você já começa a gerar dado de histórico para análise de crédito e precificação de risco para poder receber oferta de crédito. Então, a gente acredita muito que o PME vai ser transformado com essa modalidade que existe, que vai existir, que é a duplicata escritural, porque é como se fosse um consignado hoje, né? Uhum. No fim do dia é isso. Você tem lá o dado da folha da pessoa que vai procurar um empréstimo, você consegue ler de forma mais segura a concessão daquele empréstimo, então você tem taxas melhores e você consegue, inclusive, dar crédito para quem está negativado, né, no consignado. A mesma coisa vai acontecer com o PME. No PME, você vai ter aquele dado de folha de pagamento, toda a relação dele com a relação contrária também, ou seja, de quem vende para ele. Então você tem os dados a receber e os dados a pagar. E aí você vai conseguir, através disso, reunir informações suficientes para você precificar crédito e fazer uma oferta de crédito para o PME. E esse pequeno empresário vai ter que fazer investimentos em tecnologia? Olha, o que a gente está vendo no mercado, tá? 2 movimentos possíveis de escrituração de duplicatas. Um movimento é no próprio internet banking dele. Os bancos se movimentaram bastante para poder fazer isso. Então, semelhante ao que ele faz hoje para emitir um boleto, ele vai fazer para escriturar uma duplicata, ele vai subir uma carteira ali de informações oriundas das notas fiscais, ou no próprio RP. A gente acredita que muitos RPs vão ter que entregar isso como uma obrigação acessória, porque é uma operação por força legal, né? Então, a gente acredita que investimento quase zero, as signatárias, né? A oferta para escriturar, obviamente no início cada uma vai operar de um jeito, a SPC Grafeno pretende operar com a isenção da escrituração da duplicata, para poder
contribuir, principalmente com o PME, né? Então, acredito que impacto de custo vai ser irrelevante para o benefício que o empresário vai ter, né, com a duplicata escritural. Normalmente, assim, a média empresa, né, ela já trabalha com antecipação de recebíveis, né? Isso. Para essas empresas, isso vai mudar alguma coisa? Muda o relacionamento com os bancos, Muda, velocidade da análise, como é que fica esse cenário? muda. Você falou bem, né? Muda o fator concorrencial, como eu comentei. Assim é para o pequeno, vai ser para o médio, vai ser para o grande. Ou seja, ele vai atrair mais concorrência para operar suas duplicatas em crédito. Muda porque a concessão de crédito ela vai ser mais ágil. Então, essa é uma aposta que a gente tem feito e a gente entende que hoje o mercado de capitais é um mercado muito mais flexível para conseguir capturar essa oportunidade de ser mais ágil com segurança na oferta de crédito. Então, principalmente os FDICs, as securitizadoras, vão ter muito esse papel, né? Porque hoje, para poder fazer uma oferta de crédito, dependendo da situação de risco da empresa, você vai demorar uma semana para poder ter um retorno. E com a duplicata escritural, você tem o dado ali em D0. Então, e disponível. Então, em teoria, a análise de crédito é uma análise de crédito muito mais rápida, muito mais ágil e com mais segurança. E você, além dessa questão da agilidade, né, da segurança e também da concorrência, você também vai ter oportunidades, dependendo da empresa, também de ter um braço financeiro diferente, ter produtos financeiros no seu negócio também. É uma oportunidade. Por quê? Se a empresa hoje é superavitária, né? Eu não desconto duplicata, eu não preciso disso. Precisa. Por quê? Porque pode ser uma oportunidade de novos negócios para você. Uhum. Porque você pode operar a antecipação de duplicatas da sua cadeia de fornecedores. Sim. Abrindo uma entidade financeira. Porque você vai ter segurança para poder operar isso. Então, não só para quem desconta, mas também para quem é superavitário, no caso do médio, no caso do grande, tem uma oportunidade ímpar de operar risco sacado, operar modalidades de crédito estruturadas. E no caso da grande, por exemplo, também ajudaria na questão da governança do compliance, além, né, da redução de riscos? Com toda certeza. Como esse dado vai ser checado o lastro, ele vai ter autenticidade, vai ter unicidade. Esse dado vai estar depositado em empresas autorizadas pelo Banco Central. Então tem um padrão, né, para poder depositar esse dado lá. Então isso vai te ajudar muito na questão de auditoria. Então, problemas como o que aconteceu com a Americana não podem mais acontecer, não tem mais espaço de acontecer com a duplicata escritural, porque vai ser impossível acontecer. Vou dar um exemplo. Hoje, o mercado de capitais, FDIC, ele é obrigado a registrar uma duplicata. O que é o registro da duplicata? A escrituração é a certidão de nascimento, o registro eu brinco que é a certidão de casamento, né, da duplicata. Então, antigamente o FDIC, um cedente, uma empresa, ele poderia levar uma duplicata para diversos FDICs. E os FDICs não se conversam. Ele podia operar em diversos FDICs. Hoje, com a circular CVM 175, ele é obrigado a registrar a operação em entidade registradora que tem interoperabilidade. Então, a duplicata é um instrumento que tem interoperabilidade. E aí, quando ele registra, acabou. Aquela duplicata passa a ser de titularidade daquela entidade financeira e não tem mais hoje nenhum risco para os FDICs operarem a duplicata em duplicidade. Por quê? Porque essa interoperabilidade ela traz essa questão de unicidade e acaba com a fraude. Então, hoje já não tem mais fraude de operação no FDIC. No FDIC. Isso vai se estender para o mercado todo. E quando a gente fala do grande, então, como eu falei da Americanas, né, com o problema que eles tiveram lá, com a duplicata escritural, isso é eliminado. Então, tanto para governança, tanto para compliance, quanto para auditoria, a duplicata escritural ela vem ajudar muito. E com essa mudança, com essa nova ferramenta, quem pode perder? Existe alguém que ainda não percebeu o tamanho dessa transformação, não está acompanhando? Qual é o ponto de atenção para quem pode ser afetado negativamente por essa transformação? Quem pode perder é quem não está se atualizando.
Então, principalmente as instituições financeiras. Então, os financiadores que a gente chama dentro da lei, eles podem perder se eles não se adaptarem rapidamente, se eles não entenderem essa tendência. Por quê? Qual é o produto do financiador? O produto do financiador é crédito. E eu estou trazendo uma nova modalidade de dados e de operação de ativo financeiro que vai impactar diretamente o produto crédito. Então, se essas empresas não se atentarem a isso, e eu estou falando bancos, grandes, médios, pequenos, FDICs, administradores, gestores, securitizadoras, até factories, se eles não entenderem o benefício e como se adaptar a essa tendência, com certeza vão ficar para trás. E surge uma oportunidade muito grande aqui, que aí é o que pode gerar o negativo, que é a oportunidade de marketplaces de crédito. Sim. Por quê? Porque o dado vai ser eletrônico. A empresa vai poder conceder opt-in de forma digital. Então, hoje, a dependência que existe do pastinha ir lá na empresa, prospectar a empresa, conhecer a empresa, em teoria, essa barreira vai ser diminuída e muito, porque eu posso impactar essa empresa digitalmente, essa empresa pode conceder o opt-in digitalmente e ela pode entrar dentro do meu marketplace, que lá eu vou ter 3, 4, 5 financiadores já para poder fazer essa oferta mais competitiva para a empresa. Então, o se atualizar não é se atualizar só na questão da lei, é se atualizar na modelagem de negócio, em novos produtos e também, principalmente, em tecnologia. Bacana. Bom, todo novo tema, assunto, né, nova tecnologia, ela gera algumas dúvidas, né, para N pessoas, e aí eu quero falar algumas frases aqui para você nos responder se é mito ou se é verdade, né? Tá bom. Então vamos lá, vou começar aqui, ó. A duplicata em papel vai acabar? A tendência é que acabe. A lei ela não traz essa exigência na totalidade, mas a tendência é que acabe. Por quê? Porque as grandes empresas não vão, acredito, e já está acontecendo esse movimento, permitir que empresas pequenas, por exemplo, forneçam para elas sem estarem enquadradas no duplicado escritural. Então não vai ser só uma pressão de obrigatoriedade do governo federal. Sim. Ela vai ser uma questão de obrigatoriedade negocial do mercado. Então, a tendência é que ela acabe, mas a lei não acaba com ela. Ok. A burocracia aumenta? Não, diminui. As empresas terão novos custos? Pode ser que tenha novos custos, mas como eu falei, eles são irrisórios à contraparte, que é o benefício dele ter mais competitividade no custo para operar esses ativos financeiros no mercado. Será necessário trocar sistemas? Trocar, não, mas atualizar, sim. Por quê? Só se a empresa que tem um sistema não se atualizar do duplicado escritural. Mas, caso contrário, ela vai colocar lá, com certeza, uma nova funcionalidade atrelada à emissão da nota, que vai emitir a duplicado escritural. Então, atualizar é necessário, trocar não. Serão sistemas que já não se atualizam mesmo. Ou seja, Isso interessa apenas aos bancos? Não. Interessa a todo mundo. O mercado do duplicado escritural é um mercado que a estimativa é de 10 a 11 trilhões, de 12 trilhões do PIB. Ou seja, a gente está falando que mais de 90% aqui, cerca de 90% de tudo que é transacionado no mercado, ele passa pela duplicata. Ou seja, isso impacta todo mundo. Todo mundo. Respondeu, mas quem vende serviço também será impactado? Então, mas tem um ponto para quem vende serviço que é legal. Que a duplicata escritural, ela prevê a escrituração de contratos. Então, olha que interessante, para o prestador de serviço. Se ele fecha um contrato com a CDL Vitória, vamos colocar aqui, tá? Okay. Ele vai fornecer tecnologia para a CDL Vitória. E aí ele tem um contrato de 1 ano de fornecimento de mão de obra, de tecnologia para a CDL Vitória. Ele vai poder escriturar este contrato. Então, no momento da escrituração, vai passar por todas as validações. Então, vai dar segurança e peso para esse contrato. E quando desse contrato escriturado, ele vai poder negociar esse contrato. Hoje ele já faz isso,
mas o custo da precificação desse risco inviabiliza muito essa operação. Sim. Ou tira muito a margem do empresário. Com a duplicata escritural, a tendência é que esse custo diminua muito. Por quê? Porque no momento que ele for emitir a nota para a CDL Vitória, quem fez o desconto desse contrato, a antecipação desse contrato, vai ter o direito, vai ter prioridade a essa duplicata. Então, é um sistema todo amarrado. Então, a empresa, sei lá, vou falar aqui, a Magnus Informática, emitiu uma nota do contrato que fez com a CDL Vitória, que negociou com o Banco do Estado do Espírito Santo, sei lá. Nesse momento, o Banco do Estado do Espírito Santo vai ter o direito de exercer a titularidade dessa duplicata. Ou seja, o sistema vai lá e fala assim, ó, eu travei para você. Você quer exercer o direito? Quero. Então vai estar tudo amarrado. Ou seja, vai dar mais segurança para essas operações em contratos. Não só no momento da escrituração, mas no momento da emissão da duplicata escritural. Então, para o prestador de serviço, tem uma grande oportunidade aqui. Uma nova ferramenta de financiamento. De financiamento do seu negócio, de operações. crescimento do seu negócio. Bacana. Isso aí. Muito bacana. Quem nunca antecipou recebíveis, precisa conhecer esse assunto? Precisa, apesar que a lei e como a gente fez a convenção da duplicata, né? A regulação, ela não obriga quem não faz o desconto emitir na escritural. Mas, se ela emitiu uma nota na escritural, uma duplicata na escritural, a partir daquele momento, todas as emissões ela não pode regredir ao processo. Okay. Se ela precisou usar uma vez o benefício, o recurso, ela vai ter que se manter ali. Só que eu acredito muito que mesmo quem não precisa descontar duplicata, é um grande benefício. Por quê? Porque traz segurança para as transações dela. Traz segurança jurídica, inclusive, para as transações dela. Não só se ela quer um dia negociar aquela duplicata, mas também como uma informação de direito que ela transacionou com aquele sacado que ela manteve relação. Então, essa informação ela vai estar segura e transparente para todo o ambiente financeiro, mas também tem segurança jurídica nela. Ok. Quem ignorar essa mudança pode perder oportunidades de crédito? Com toda certeza. Tanto o financiador, como eu comentei, para entender quais novos produtos, como precificar melhor risco, qual é o poder do ativo financeiro, porque a duplicata ela passa a ficar empoderada. Quando a duplicata escritural, ela também tem o escopo, que é o escopo do boleto dinâmico, que está junto com a duplicata escritural. Ele vai vir no momento da obrigatoriedade, ou seja, a partir do momento que, sei lá, vou pegar o mesmo exemplo, a Magnum Informática emitiu um boleto aqui para a CDL Vitória, emitiu uma duplicata para a CDL Vitória, ela pode emitir o boleto. Só que o boleto ela vai estar vinculado à duplicata. Ela vai ter esse lastro integrado. Uhum. E aí, no momento do pagamento, a CDL Vitória vai pagar esse boleto e o Magnus Informática cedeu pro Banco do Estado do Espírito Santo a duplicata. Nesse momento, a CDL Vitória não vai precisar receber um novo boleto do Banco do Estado do Espírito Santo. Ela vai pagar o mesmo boleto que a Magnus emitiu e como o boleto é dinâmico, ele vai consultar essa interoperabilidade para entender quem é o dono daquela duplicata naquele momento. Aí no momento que você pagar o boleto, o dinheiro vai para o Banco do Estado do Espírito Santo. Não fica mais o cedente não fica mais fixo no boleto. Entendi. Tá certo? Então, o que eu entendo que vai acontecer aqui, né, no fim do dia, é que a gente tem um benefício que se alguém não quiser se adaptar, só tem a perder, não tem a ganhar. Tá, a própria dinâmica da ferramenta, de uma nova forma de operacionalizar a duplicata no mercado vai carregar as empresas para utilizar isso, né? O benefício, não a obrigação legal, mas o benefício que está atrelado, a forma como você falou, de operacionalizar isso, ela vai trazer muitas oportunidades. Então, o empresário de qualquer segmento, e principalmente o segmento financeiro, tem necessidade de se adaptar à lei. Sim. Bom, Mário, estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui, mas a gente tem uma
um quadro que é tradição aqui no Conecta CDL, que são algumas perguntas com respostas rápidas, né? Que são relacionadas ao Magno, né? Então, posso começar aqui? Pode. Vamos lá. Um livro que mudou sua forma de pensar. Cara, é um livro do Patrick Lencioni, chamado Os 5 Desafios das Equipes Eficazes. Isso mudou minha forma de atuar como líder, porque ele traz uma abordagem de transformação cultural. E as empresas, mais do que tecnologia, mais do que produto, elas são formadas por pessoas. Sim. Se você não tiver uma boa cultura dentro do seu negócio, você está fadado ao insucesso. Então, uma cultura é o pilar central. Então, esse é meu livro. Legal. Um podcast ou fonte de informação que acompanha? Eu acompanho muito o Valor Econômico, né? Dado que eu estou inserido nessas questões regulatórias e financeiras, então o Valor eu acompanho muito, cara. Uma ferramenta digital que facilita seu dia a dia? Várias, mas principalmente hoje de IA. Né? Eu uso muito IA no meu dia a dia, algumas ferramentas de IA, são 3 ferramentas que eu uso, mas que me ajudam demais, Hoje eu tenho agentes treinados que me assessoram, né? E fazem com que as minhas decisões se tornem mais assertivas, mais rápidas, mais seguras, e ajuda também na minha produtividade. Bacana. Um hábito profissional que mais contribui para a sua carreira? Profissional? Cara, eu acho que é o hábito do relacionamento. Bom. Ele contribui demais nessa troca que a gente está fazendo aqui agora. A gente vai ter o evento que a gente vai fazer aqui na CDL, o Crédito Mais BR. Eu estou indo ao Banco Central daqui a pouco para o lançamento do duplicado escritural. Então, todas essas interações me ajudam muito no desenvolvimento profissional. Bacana. E uma dica para o empresário que quer crescer usando crédito de forma inteligente? Olha, se adapte ao duplicado escritural. Entenda o valor dos seus dados. Comece a entender os dados que estão inseridos dentro da sua empresa. Esses dados vão te ajudar a tomar melhores decisões que você toma hoje. E entenda que crédito não é só uma ferramenta para reparo de fluxo de caixa. Crédito é uma ferramenta valiosa para o crescimento do seu negócio e para as suas estratégias. Portanto, entenda que crédito é benéfico e necessário para o desenvolvimento do seu negócio. Sem crédito, você não vai conseguir fazer o seu negócio se desenvolver. Existe um mito no Brasil que é: eu vou crescer com o meu capital. Cara, o seu crescimento, por melhor que seja, vai ser limitado. Se você não acessar crédito, ou seja, pegar dinheiro de terceiros de forma inteligente, sadia, segura, você vai estar perdendo uma oportunidade de colocar mais adubo na sua plantação para fazer com que cresça e floresça muito mais frutos. Muito bom. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa, uma excelente conversa aqui com o Magno Lima. Hoje, aprendemos que a duplicado escritural não é apenas uma mudança regulatória. Ela representa uma evolução importante para tomar crédito mais seguro, transparente e acessível para empresas de todos os portos. Esse é exatamente o tipo de informação que ajuda empresários a tomarem decisões melhores. Magno, muito obrigado pela presença. Nós vamos ter, daqui a pouco um evento aqui na CDL Vitória tratando sobre o assunto da duplicado escritural, em parceria CDL Vitória com o SPC Grafeno, E para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com outros empresários. Ajude a desenvolver e propiciar informação que é boa, positiva e que constrói o futuro da nossa economia. Quanto a mais informações de qualidade, circula, mais forte fica o nosso ambiente de negócio. Nos vemos no próximo episódio do Conecta CDL. Muito obrigado, Magno. Eu que agradeço, CDL Vitória, e lembre-se, CDL Vitória, ela é sócia da SPC Grafeno, portanto aqui é um ponto importante de buscar informações sobre esse assunto, referências sobre esse assunto, porque além de parceira, ela também é dona da SPC Grafeno. Isso aí. Muito obrigado. Até o próximo.